A ONG de Direitos Humanos vai denunciar o governo Tarcísio de Freitas pelo crescimento do número de criminosos mortos por policiais militares em 2024. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o Conectas Direitos Humanos levará o caso ao Conselho da ONU, sob a alegação de que as mortes registradas afetam desproporcionalmente pessoas negras e de baixa renda. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, o número de pessoas mortas por policiais em serviço passou de 155 no primeiro trimestre de 2023 para 301 no mesmo período deste ano. A ONG criticará ainda a gestão Tarcísio por supostamente querer minar o uso de câmeras em fardas. Em março, a Conectas já havia denunciado o governo de São Paulo pela Operação Verão. Na ocasião, Tarcísio elevou o tom e disse ter muita tranquilidade em relação às ações policiais, dizendo que poderiam procurar a ONU ou a Liga da Justiça, pois não estaria ligando para as queixas. Sabe o que eu fico pensando? Uma instituição de defesa dos direitos humanos é importante, é ente da sociedade civil e com interesses, nobres de defesa de direitos humanos, mas querendo levar o caso à ONU. A mesma ONU que não reconhece o Hamas como entidade terrorista, por exemplo, como grupo terrorista. Imagina só, se chegando essa denúncia na ONU, meu querido Diogo da Luz, a ONU se coloca contra o governo Tarcísio aqui no estado de São Paulo, a mesma ONU que virou as costas lá para o grupo terrorista Hamas que fez aquelas barbaridades lá no estado de Israel. Pois é, Kobayashi, deixa muito claro essa entidade que ela está com uma visão política e não com uma visão técnica, prática e de segurança, que é o que importa. Eu não quero ver essa discussão na ONU, eu quero ver a discussão aqui. Se houve algum abuso da polícia, tem que ser investigado, mas um a um e aqui mesmo que tem que ser investigado. E se houve abuso de verdade, ele tem que ser punido. E se não houve, foi o trabalho da polícia que deve ser feito. Nós sabemos que a criminalidade está em alta, sabemos muito bem que a quantidade de crimes só aumenta no Brasil, então é de se imaginar que o natural seria aumentar também o número de prisões e o número de confrontos entre a polícia e os bandidos. Mas insisto, cada caso deve ser analisado. Eu quero uma polícia eficiente, firme, que me dê segurança, mas que ande dentro da lei. E a sua avaliação, meu querido Davi Andrade? Meu amigo Koba, eu fico espantado com um tipo de notícia dessa. Combater o crime no Brasil é crime. Combater o crime no Brasil virou crime, né? É uma ONG que vai lá denunciar for de forma o Brasil, criminosa. não sei onde. Hã? Se for de forma criminosa, sim, porque o crime pode ser cometido com crime também. Mas ali nós estamos vendo uma notícia genérica de que eles vão levar à ONU um aumento da taxa de mortandade de bandidos no confronto com a polícia. Não, mas não é aumento. Eles não estão especificando um caso, não estão dizendo que ali houve um excesso. Mas, não. Davi, você acha que dobrar o número de mortos... E quantos policiais foram normal? mortos em combate com os criminosos? Então, eles se preocuparam com isso? Não, mas essa não é a questão. Você tem que pegar o dado, você tem que pegar o dado e você tem que pegar o dado para analisar a política pública. Me parece que não houve a diminuição em 50%, nenhum tipo de modalidade de crime. Tampouco a morte de policiais aumentou na mesma proporção de 100%. Me parece que passar de 151 para 301, 302, num espaço aí de um ano, é algo que tem que ser observado. Mas a questão nenhum número sofreu um acréscimo de 100%. E nem o decréscimo pela metade. Nós não tivemos a queda dos homicídios nessa proporção, nem dos latrocínios, nem dos estupros, nenhum índice de criminalidade. Pelo contrário, aumentaram. Alguns deles aumentaram. Mas então, será que essa política, de fato, como o Diogo bem colocou, está sendo eficiente? Será que, de fato, a polícia está seguindo seus procedimentos, seus protocolos? Ou... Só um minuto. Eu não vim aqui questionar a polícia, não. Sim. Não, você está dizendo que você quer uma política... Isso. Pontualmente, e não lá na ONU. Se houve algum abuso, ele tem que ser punido. Mas se houve abuso, isso aqui é uma posição política. Concluiu, Guilherme. Não, só concluindo aqui, uma organização da sociedade civil, ela não tem o poder de se miscuir em investigações e nem tampouco... Então não denuncie, Guilherme. Não, por que não? Porque a ONU vai apurar. A ONU vai apurar. Mas cabe a ONU apurar? A ONU é a guardiã primeira dos direitos humanos no mundo. Como não? Que eu digo o Hamas, como falou Kobayashi. Então, mas veja, não é porque a gente tem a distorção ou a incongruência que você vai deslegitimar uma entidade por isso. O fato dela não reconhecer o Hamas não quer dizer que ela não tem autoridade para falar sobre direitos humanos. Justiça de São Paulo.
E adianta? Já denunciaram. Mas você vai desacreditar. Já denunciaram. Então você está desacreditando. Vamos lá, peraí. Não, já denunciaram. Peraí, vamos lá. Vamos colocar a bola no chão. A questão a gente tem uma presunção de inocência, uma presunção de legitimidade dessas ações todas, né? A gente, por enquanto, pelo menos, não tem notícia de ninguém condenado com trânsito em julgado por nenhuma dessas mortes aí. Então, a presunção... Nem vai ter. Por que nem vai ter? Se nem vai ter, significa que a gente não vai ter nenhuma morte criminosa. Não teve. Ou você acha que seria o caso da polícia... O Ministério Público não atua e o Judiciário? O que nós vimos até agora foi o arquivamento de todos os inquéritos referentes à Operação Não tem que respeitar Verão. a justiça? Não, estamos respeitando. Então nós vamos chegar no que o Diogo falou. A polícia brasileira é a mais competente do mundo. Não há nenhum desvio de conduta. Senão a denúncia teria que ser contra o judiciário e não contra a polícia. É que a questão é muito mais complexa. É que o MP e o judiciário não estão apurando. É isso, que até agora nenhuma denúncia foi oferecida. Não, eu acho que eles compartilham de uma visão de sociedade. Como a gente bem colocou aqui, os membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, têm valores, têm uma origem pregressa que os faz enxergar a realidade por um modelo. Por isso que nós estamos discutindo aqui do modelo da eleição, exatamente. E me parece que parte da sociedade pensa dessa forma. Matou o bandido? Não importa como foi, tá tudo certo, é um a menos. Se esse pensamento for levado a cabo e for compartilhado por promotores, juízes, corregedorias de polícia, o resultado já é sabido. Qual é? Arquivamento. Mas é isso que a gente tem visto. De acordo com a lei, meu amigo, de acordo com a lei é uma questão... A gente não estava falando agora há pouco de respeitar direitos individuais e de respeitar instituições. Instituições, o Ministério Público, o Judiciário, quem apura, quem investiga, a corregedoria, exato. Por isso que o observador externo não atrapalha em nada. Se as Nações Unidas vieram aqui e analisarem os processos e concluírem algo diferente do nosso Judiciário, isso não nos diminui como país e também não traz nenhum tipo de prejuízo. Vamos girar a roda aqui, vamos ouvir os colegas. O ponto, só um ponto, João, é o seguinte: a denúncia que está sendo feita, por essa ONG na ONU é simplesmente baseada no aumento de número de mortos em combate com a polícia, só isso. Não tem nenhum dado concreto aqui. Aumentou de 150 para 300, ponto. Tem as denúncias de violação no litoral, muitas denúncias, muitos depoimentos. Nada. Em presunção de inocência, né, meu? Então, a presunção de inocência não é absoluta. De fato, se você for ali violentado por uma autoridade policial sem câmera, sem testemunha, o que você vai ter é só o seu depoimento. Nada mais do que isso. A presunção de inocência. E, no entanto, para condenar tem que ter certeza. Exato, mas é que ele sequer tem sido apurado. Esse é o problema. Por isso que se houver um observador externo apurar, não vejo problema nenhum. Quem não deve, não teme. O número aumentou para 300, não foi isso? Mais ou menos 300 mortes. E em 2022, na Bahia, foram mais de 1.400 mortes pela polícia e São Paulo tem mais de o dobro da população. Ou seja, você vê que tem viés, né? Está viesado para o Tarcísio. E poderia denunciar o da Bahia, então. Da Bahia, do Rio de Janeiro. São todas as polícias que mais matam. Agora, o ponto que eu ia trazer é que essa Fundação Conectas está naquele campo de diversas entidades globalistas que eu estou no site aqui dela e os grandes financiadores são Rockefeller Foundation, Open Society Foundation... tem outras aqui, Embaixada dos Países Baixos, ou seja, são grupos que financiam esses estudos enviesados, porque se vai denunciar o de São Paulo, tem que denunciar todos, assim como o da Bahia, que mata várias vezes mais que o de São Paulo, só que tem um governador alinhado ao que esse grupo pensa, então, que denunciem-se todos. É de encomenda, vocês acham isso aí? É de encomenda todos esses que são feitos assim, porque ele é sempre enviesado contra o Tarcísio, no caso. Tudo que acontece no Brasil é culpa da PM de São Paulo. Câmera, só PM de São Paulo. Que mata errado, só PM de São Paulo. E os outros estados? Não tem outros estados no Brasil? Então o governador Tarcísio vem sofrendo essa perseguição, na minha visão, pela sua visão de combate ao crime, só que chega lá depois também tem aquelas leis frouxas, infelizmente. E aí também vem o recado pro empresariado de direita, que vocês precisam financiar institutos, think tanks, enfim, vocês precisam financiar os estudos, porque a esquerda tem todo o seu aparelhamento lá para produzir esses números que depois interferem na política pública, e a direita não, fica fazendo recorte para a internet. A direita precisa amadurecer muito ainda no debate público. Fala aí, Cassinho. Eu acho que quem mais sofre nessa história toda é a pessoa que trabalha no protocolo da ONU. Porque desde o mensalão, passando por todos os casos notórios que nós tivemos no Brasil, a ONU virou uma esfera recursal do judiciário brasileiro. No começo do nosso bate-papo, o Davi disse que no Brasil nós temos 4 instâncias, hoje nós temos 5, porque a ONU virou a 5ª instância. Eu não concordo com uma decisão do Supremo, vou para a ONU. Eu não concordo com uma decisão do judiciário de primeira instância, vou para a ONU. E no fim, a ONU não tem jurisdição sobre nada. Exato, nós estamos deturpando
as funções da ONU, nós estamos desacreditando o nosso judiciário e nós estamos dando um recado para o mundo. Olha, isso aqui é uma grande bagunça e nenhum órgão tem legitimidade. E já que a ONU é o guardião, ou a guardiã dos direitos humanos no mundo inteiro, quero dar uma dica para a ONG aí, que aqui na Venezuela tem bastante ofensa a direitos humanos, dá para fazer um protocolo bem recheado lá, né, Davizinho? Vai lá pisar lá e fazer um estudo desse para ver o que vai acontecer. Vixe, nossa. Coloca lá, coloca o diretor da ONG. Se chegar com o boné do MST é bem recebido. Ah, bom. Mas é que é engraçado, vocês estão comentando... Eu acho que é engraçado só que vocês estão comentando o comentário, não é? Ou seja, vocês estão comentando aquilo que a ONG falou sobre o fato. Agora, ninguém aqui falou sobre o fato. Dobrar 100% de aumento entre as letalidade policial de um ano para o outro. E a quantidade de conflitos, Isso não é normal. Eu discordo. Eu não estou dizendo aqui que houve... Você. Diga lá. Eu falei sim. Sim. Cada caso tem que ser apurado um a um. Mas veja, os dados não foram... As verdades têm que aparecer. Os dados não foram... Existem erros na polícia? Claro que existem. Todas as instituições têm seus erros. E é preciso haver atenção, especialmente com uma instituição que use armas. E aumentaram os embates também. E tem só um detalhe. Generalizar dessa maneira, e como muito bem disse o João Bellucci, falar da Polícia de São Paulo, esquecendo da Polícia da Bahia, esquecendo de outras aberrações que acontecem com outras polícias em outros estados e também da Venezuela, é politizar o caso. É trazer ideologia para um assunto que é técnico. E não é muito nítido de que o aumento de mortes em conflitos se dá por um aumento de conflitos. Porque a gente teve o ano passado quase que permanentemente a polícia em operação. Operação Verão, Operação Escudo em várias fases, né? Ou seja, a polícia estava o tempo todo em conflito e aí é natural que haja mais mortes decorrentes. Podem ocorrer erros e que sejam investigados. E havendo excessos, né? Individualmente, caso a caso, claro. A presunção seria de que são ações legítimas da polícia? Sem dúvida. E aí? Sem dúvida. Em sendo legítimas, que se prove o contrário, é isso que nós estamos falando. Até porque as operações se deram aqui, principalmente no litoral de São Paulo, né? Ali na região da Baixada Santista, onde o crime organizado está o QG, né, se enraizando até pela proximidade com o Porto de Santos, que é ponto de exportação do material principal aí do tráfico de drogas. E aí é um ponto, Kobayashi, diga de passagem, isso não começou o ano passado, mas claro só o ano passado houve uma operação deste tamanho porque um policial foi morto nesses morros. Essa é uma outra questão a ser colocada. O crime organizado está sobretudo no Guarujá e tudo mais há muito tempo. Mas, de fato, ter a trágica morte de um policial no morro e depois uma segunda morte ali, isso é inédito. E aí, a resposta da polícia a essas duas mortes foi essas megas operações que nunca tinham existido no litoral nessa proporção. O crime está lá, é coisa de mais de 20 anos. Em 2023, nós tivemos uma ruptura no poder político do Estado de São Paulo. Nós tínhamos um grupo no poder, a partir de 2023 nós temos outro grupo. O que então está exato. Então não dá para associar, olha, porque mataram um policial, não. Então você está reforçando que a visão pode ter mudado, né? Exato. E isso não quer dizer mais que operacional, E não foi um clamor da população? A população não escolheu isso? Então, não. Me parece que ninguém defendeu a quebra de protocolos em campanha política. Mas nós tivemos uma quebra. Mas quem prova essa quebra de protocolo? Não. Peraí. O Guilherme está com uma sentença aí. Não, pelo contrário. Eu acho engraçado só... Você tem ali uma série de mortes, inclusive muitas delas suspeitas. Não houve sequer um indiciamento, nenhum. Ou seja, então são mortes que foram legítimas. Então, exato, essa é a conclusão que você quer ter. Será que isso que vocês acreditam? Bom, de verdade? As instituições dizem isso. De verdade? Só tem duas possibilidades. Ou foram legítimas, ou se não foram, quem apurou, ou seja, o judiciário não está fazendo o papel correto. Então, se você vai trazer uma denúncia dessa gravidade... Você tem que denunciar o judiciário e não o Tarcísio. Quem você vai denunciar, senão fica aquela coisa no ar, como fez essa ONG. Olha, veja, são muitos, é feio, é horroroso, não sei o quê. E vai falando. Esse tipo de coisa é extremamente grave. Ou se fala com certeza o que aconteceu, ou não se pode dizer. E olha